Esta semana, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgaram o Atlas da Violência no Brasil. O estudo mostrou que em 2015 foram registrados 59.080 homicídios no país, 28,9 mortes a cada 100 mil habitantes. E as principais vítimas são homens, jovens, negros e de baixa escolaridade. Para falar sobre esses números, conosco no estúdio a Roberta Astolfi, pesquisadora do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Roberta, bem-vinda ao Jornal da Câmara. Obrigada. Roberta, através do Atlas, foi possível identificar que as maiores taxas de homicídio, no período analisado, aconteceram nas regiões Norte e Nordeste. Em quais estados e a que se deve esse aumento? A gente tem um crescimento alto, nos estados do Nordeste nos últimos anos, e Sergipe e Alagoas geralmente têm disputado a primeira posição, embora Alagoas felizmente já tenha conseguido uma certa redução. As hipóteses que estão sendo colocadas e estudadas para compreender isso, que inicialmente deixou os pesquisadores muito intrigados. A nossa primeira hipótese, com a melhoria das condições de vida da população dos últimos 10 anos que a gente tem visto, aumento dos salários, aumento da renda e da circulação de riqueza, esperava-se uma diminuição desses números. A gente teve que complexificar as análises para entender. Os principais componentes desse aumento podem ser atribuídos a uma distribuição desigual da riqueza. Por exemplo, você tem um aumento dos salários, um aumento dos postos de trabalho, tem uma melhoria muito boa para uma parcela muito significativa da população. Mas se você deixar uma grande parte desses jovens de baixa escolaridade, que são as maiores vítimas e, em geral, os maiores perpetradores da violência, da criminalidade violenta, especialmente o homicídio, se você deixar um grande contingente da população fora desse mercado de trabalho, na verdade você está criando um incentivo muito perverso para eles entrarem no crime, porque você tem mais oportunidades para realizar o crime porque a circulação aumenta. Se você tivesse um aumento muito mais amplo, muito mais igualitário das oportunidades de trabalho e salário, você teria menos incentivo para essas pessoas ingressarem no crime organizado, em todos os roubo, tráfico de drogas, todas essas atividades relacionadas com as altas taxas de homicídio. Uma outra questão é justamente os mercados de drogas ilícitas, É muito perverso que essa melhoria das condições de vida tenha criado uma oportunidade econômica para tudo, em novos locais onde antes elas eram muito menores. Então, ao mesmo tempo que você tem oportunidades para negócios lícitos, você também tem mais oportunidade para negócios ilícitos. E aí o crime vai se organizando nesses lugares também. Só que quando a gente fala de crime organizado, ele demora para se organizar. Você tem muita disputa, principalmente em mercados de droga, nesses espaços novos, que não é o que acontece em São Paulo, por exemplo. São Paulo a gente sabe que, por uma conjuntura também muito, muito difícil de lidar, você tem a hegemonia de um grupo que é responsável por uma certa diminuição na quantidade de homicídios. Claro que não explica a redução do estado de São Paulo, que é bem famosa, a gente conhece, não explica totalmente, mas uma parte significativa, dificilmente algum pesquisador vai dizer que não teve esse efeito da hegemonia econômica de um grupo do crime organizado. E isso nos outros estados da federação ainda está em disputa. Então isso acarreta também uma grande quantidade de homicídios. São Paulo teve uma redução significativa, Quais são os outros estados ou regiões que também tiveram, uma diminuição? A gente tem visto no Sul e Sudeste uma diminuição, Paraná, Espírito Santo. Infelizmente, Pernambuco saiu da lista dos estados que estavam reduzindo, Eles tinham um bom programa de redução de homicídios, um programa estatal, e esse programa foi fragilizado nos últimos anos, algumas conjunturas difíceis de lidar também, que isso se estabilizou ou se perdeu um pouco, Mas nos estados, principalmente do Sul e do Sudeste, a gente teve uma alta muito grande nos anos 90 e começo dos anos 2000, e a partir daí se começou a baixar, A gente atribui parte, como eu disse, principalmente no estado de São Paulo, a uma hegemonia do crime organizado, explica uma parte, o Estatuto do Desarmamento sendo colocado em prática, Porque muitas vezes as pessoas falam, mas o Estatuto, pronto, você pôs a lei e resolveu. Não, não é isso. As polícias que fazem o policiamento ostensivo, elas são estaduais, é a polícia militar. E a polícia jurídica, a polícia civil, ela também é estadual.
Então, alguns estados implementaram com mais força o Estatuto do Desarmamento na fiscalização. Você tem uma grande quantidade de armas apreendidas em São Paulo. E você tira de circulação, quando você tira uma grande quantidade de armas, não é que o crime organizado não vai ter acesso a elas, mas ela vai custar mais caro, ela vai ser mais difícil e você com certeza vai diminuir os homicídios em geral. E, Roberta, em relação aos jovens e às mulheres, né, eles continuam, como você falou já do jovem, sendo assassinados, né? Qual que é o perfil desses jovens e dessas mulheres? A gente ainda tem a questão racial? Infelizmente, essa desigualdade é uma das que mais aparecem, né? Em qualquer lugar do mundo, homens jovens são os mais sujeitos ao crime de homicídio, a serem vítimas de crime de homicídio, inclusive também como perpetradores. É uma característica demográfica, né? Agora, o que chama atenção no Brasil e em outros países da América Latina é essa desigualdade racial. Isso é uma desigualdade que não se explica demograficamente, se explica politicamente, administrativamente. A história que a gente tem dessa desigualdade no país e na região de vários países latino-americanos é gritante. Mesmo em grupos de mulheres onde os homicídios são menores, quando você compara as taxas entre mulheres negras e mulheres não negras, as taxas são mais altas e estão em crescimento entre as mulheres negras. Entre as não negras está em queda. Eu tenho aqui, enquanto a mortalidade de não negras, que são as brancas, amarelas e indígenas, caiu 7,4% entre 2005 e 2015, entre as mulheres negras o índice subiu 22%. É uma taxa bem alta, né? É uma taxa bem alta. Claro que a gente tem que voltar a lembrar que as mulheres têm uma proporção menor, né, uma taxa muito menor de mortalidade do que os homens. Mas o que esse número chama a atenção é que, em geral, a mulher ela tem uma inserção na sociedade que ela está menos ligada ao crime violento, a disputas sociais, né? Então, as mulheres praticamente não matam. E elas ainda morrem desproporcionalmente quando elas matam, se a gente comparar quando elas são perpetradoras e vítimas do crime de homicídio. E a gente coloca que uma grande parte dessas mortes, a gente ainda não pode dizer quanto, podem ser atribuídas a crime de feminicídio. E o mais grave de tudo isso é que ele é um indicador de outras violências que as mulheres sofrem ao longo da vida. É claro que não são todas as violências de gênero que vão culminar num homicídio, mas ela pode ser um indicador de uma vulnerabilidade que é muito mais longa e que passam muitas outras agressões ao longo da vida. O feminicídio é o fim de um processo de vitimização e violência. Roberta, para finalizar nossa entrevista, o estudo analisou dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade do Ministério da Saúde, utilizou também informações dos registros policiais e, considerando, né, as mortes por agressão e as mortes violentas por causa indeterminada, é possível dizer que as causas indeterminadas elas acabam mascarando, né, os resultados em alguns estados? Sim. O sistema de saúde, ele trabalha com as causas indeterminadas, porque, claro, não são todos os homicídios, as mortes violentas que você pode saber a causa. Podem ser 3 tipos de evento. Você não sabe dizer se foi um homicídio, um suicídio ou um acidente. Com certeza, uma parte dessas mortes foram homicídios. Elas não puderam ser classificadas. Mas um patamar aceitável seria próximo de 1% desse resíduo. Ele está muito alto ainda no Brasil. Roberta, muito obrigada pela participação e pelas informações. Agradeço. Boa tarde para vocês.